Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia em 2 minutos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa nesta terça-feira, 16 de novembro, do lançamento da campanha Mega Vacinação, às 10 da manhã, em Brasília. O objetivo é mobilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Na ocasião, serão anunciadas as novas diretrizes para o intervalo da vacinação e para a aplicação da dose de reforço no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal termina na madrugada desta terça-feira a Operação Proclamação da República. O resultado final da fiscalização nas rodovias federais será divulgado às 11 da manhã. A PRF pede aos motoristas que reforcem os cuidados na volta do feriado. Faróis acesos durante o dia, cinto de segurança e crianças nas cadeirinhas. Respeito aos limites de velocidade e nada de bebidas ou drogas antes de dirigir. Em caso de emergência na estrada, você pode ligar para o número 191. E nesta terça-feira, o Pix, serviço de transferências e pagamentos online, completa 1 ano de funcionamento. Para marcar a data, o Banco Central realiza uma live às 2 da tarde, onde vai divulgar um balanço das operações. A participação é aberta ao público em geral e a transmissão será feita pelo canal do Banco Central no YouTube. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em 2 minutos. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Minuto IBGE. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O carreteiro é um dos pratos mais tradicionais da culinária gaúcha. É preparado principalmente às segundas-feiras, já que a receita consiste em uma espécie de risoto com as carnes que sobraram do churrasco de domingo, ou com charque. Coincidentemente ou não, o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do país. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. De acordo com Flávia Tomita, diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, fatores como o clima e o solo facilitam a cultura do cereal no estado. O relevo plano ou suave, ondulado, também é um fator decisivo, facilitando a implantação e irrigação da cultura. A metade sul do Rio Grande do Sul possui diversas fontes de água para irrigação, como rios, lagoas, barragens, das quais são utilizadas para reservar água e utilizá-la durante a safra. Segundo o IBGE, 4 dos 5 municípios com maior valor de produção do arroz em 2019 ficam no Rio Grande do Sul. São eles Uruguaiana, Itaqui, Santa Vitória do Palmar e Alegrete. A especialista explica que esses municípios têm grande disponibilidade de terras e de recursos hídricos. O município de Alegrete, por exemplo, possui a maior extensão territorial de toda a região sul do país. De Porto Alegre, Felipe Prestes. IBGE. Informação para a cidadania. Enem 2021. Se liga na dica. As provas do Enem estão chegando. E você, candidato, já acessou o cartão de confirmação na página do participante? É nele que você confere a data da prova, o local em que fará o exame, o número de inscrição e se existe opção por atendimento especializado.
No dia do exame, a apresentação do cartão não é obrigatória, mas é recomendada. Não perca mais tempo. Acesse já o documento em enem.inep.gov.br/participante. Se liga na dica, uma produção da Rede Nacional de Rádio. As provas do Enem 2021, Exame Nacional do Ensino Médio, serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Ao todo, são 3.109.762 participantes, sendo 3.040.871 para a versão impressa e 68.891 para a digital. O cartão de confirmação de inscrição dessa aplicação do Enem já está disponível na página do participante. O documento informa número de inscrição, data, horário e local da prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. O Enem é realizado em 2 dias de aplicação e é composto por 4 provas objetivas. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. As regras trabalhistas estão mais simples. Depois de uma revisão completa em 1000 normas da legislação, com a participação da sociedade, o governo federal chegou a 15 atos, que agora estão em sintonia com a evolução da sociedade brasileira. O secretário de Trabalho, Luiz Felipe Batista de Oliveira, explica. As normas tratam de carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro profissional, vale transporte, entre outros assuntos. É menos burocracia e mais agilidade para o trabalhador. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, encerrou neste domingo, dia 14 de novembro, a aplicação regular das provas do ENAD 2021, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O INEP aplicou o exame em todos os estados e no Distrito Federal. Os participantes que não compareceram por motivos de saúde previstos no edital devem formalizar o pedido de dispensa da prova no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022, por meio do sistema ENAD. Para isso, é necessário apresentar a documentação comprobatória. Vale destacar que a regularidade junto ao ENAD é requisito para colar grau, tendo em vista que o exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação nacionais. Nesta terça-feira, 16 de novembro, começa o período de preenchimento do questionário de coordenador de curso. O prazo vai até o dia 26 deste mês. O questionário coleta informações referentes ao perfil do coordenador e aos contextos de formação dos estudantes, o que auxilia na compreensão dos resultados do ENAD. Na edição de 2021, o ENAD avalia 493.042 estudantes, concluintes de 8.009 cursos das 30 áreas do conhecimento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente, emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar, esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber, para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber, para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Já está disponível a 4ª edição da Cartilha de Informações Financeiras para Migrantes e Refugiados. A publicação está disponível online na página Cidadania Financeira, no site gov.br/mj, em 5 idiomas: português, espanhol, inglês, francês e árabe.
O guia traz informações atualizadas sobre novos serviços, como o uso do Pix, cobrança e agendamentos por meio da ferramenta, medidas de segurança e alertas contra golpes. A cartilha é um importante instrumento de inclusão bancária e inserção socioeconômica de migrantes e de refugiados. O trabalho é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Banco Central e a Organização Internacional para Migrações. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. 15 de novembro de 1889. A história do Brasil mudou de rumo com a proclamação da República. A data marcou o fim da monarquia brasileira com a instalação de um governo provisório e a publicação do Decreto número 1, anunciando a República Federativa. O anseio do povo por um sistema democrático com mais liberdade econômica e menos autoritarismo desgastou a monarquia e abriu uma crise desencadeada também pela interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, o que provocou atritos com a Igreja Católica. Os rumores de corrupção na corte causaram descontentamento entre os militares brasileiros. Os oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média e os profissionais liberais desejavam mais liberdade política. Por isso, muitos aderiram ao movimento republicano, que defendia o fim da monarquia e a implantação da República. Também se juntaram ao movimento os defensores da causa abolicionista. Eles relacionavam a falta de desenvolvimento às desigualdades na relação de trabalho, o que era legitimado por Dom Pedro II. Desta forma, o fim da monarquia representava uma opção viável para os que combatiam a mão de obra escrava. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, instalando um governo provisório. História hoje. Apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo. Alô, alô, meu amigo, minha amiga radialista. Eu, Maurício Rabelo, estou passando para te dar um recado importante. A Rede Nacional de Rádio é sua parceira de todo dia. Lá no site é só clicar e baixar tudo de graça para a sua emissora. Já são mais de 10 milhões de acessos e você faz parte dessa conquista. Vai lá em Rede Nacional de Rádio tudojunto.com.br e aproveita. É conteúdo que vai longe. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Olá, ouvinte! A cada ano, os ventos, chuvas, tempestades e períodos secos estão mais fortes e frequentes, não é mesmo? Pois é, são os efeitos das mudanças climáticas. Essas variações no clima podem causar acamamento das culturas, inundação de áreas cultivadas ou mesmo a redução da água disponível, colocando em risco a capacidade de produção das terras agricultáveis. Por isso, quem vive da agricultura precisa adotar práticas que evitem o aquecimento global, como conservar o solo, as nascentes de água e a vegetação nativa. Embrapa, agricultura movida à ciência. O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de novembro. Centro-Oeste. Brasília, no Distrito Federal, tem nesta terça-feira tempo encoberto com muitas nuvens e temperatura variando entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 100%. Cuiabá, no Mato Grosso, tem céu encoberto e chuva isolada e temperatura entre 26 e 32 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. Norte. Manaus, no Amazonas, fica com céu encoberto com chuvisco, marcando entre 25 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 60% a 100%.
Rio Branco, no Acre, tem céu encoberto com chuviscos e temperatura indicando entre 23 e 30 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem tempo encoberto com chuvisco e temperatura em torno de 24 e 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 80%. Fortaleza, no Ceará, tem céu claro, temperatura entre 25 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 80%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta céu encoberto e temperatura variando entre 20 e 26 graus. A umidade do ar fica entre 60% e 90%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu encoberto e temperatura marcando entre 21 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Sudeste. O Rio de Janeiro tem céu encoberto pela manhã e claro no período da tarde. A temperatura varia entre 16 e 28 graus, a umidade do ar entre 40% e 90%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto a claro. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus, umidade relativa do ar entre 30% e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de novembro. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Olá, ouvinte! A água deve ser monitorada na propriedade rural desde a captação, via fonte superficial ou subterrânea, até o consumo pelos animais. Quem usa água de poço deve saber que os poços têm de ser construídos por empresas especializadas, seguindo normas técnicas para não prejudicar a qualidade da água. Quem usa caixas d'água precisa limpá-las com frequência, mantê-las fechadas para evitar a entrada de animais e fazer o tratamento da água com cloro. Certifique-se de que não haja canos furados ou enferrujados e garanta a qualidade da água oferecida aos animais, limpando semanalmente os bebedouros. Embrapa, agricultura movida à ciência. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.